de hoje, eu vou fazer uns exercícios envolvendo polinômios e números complexos. Esses exercícios estão lá no Classroom, você pode pegar essa lista. É uma lista de exercícios aí que está lá no Classroom. Eu vou começar pelo exercício número 1, é um exercício de polinômio. Exercício número 1, assim, é muito bom. A gente vai relembrar vários pontos, tem várias coisas que são importantes que estão nesse exercício número 1. Espera aí que eu desconcentrei aqui, porque eu estou tentando ajeitar as coisas aqui. Cliquei no lugar errado que desapareceu tudo. Isso é triste. Isso é muito triste. Beleza. Caneta certa. Bonito. Exercício number 1. Exercício número 1. Ele fala assim, ó. Eu não coloquei da onde que são os exercícios, tá? Mas todos são de vestibulares Unesp, FUVEST, Unicamp e essas coisas. Tá? Não tem nenhuma coisa inventada aqui, tudo é de vestibular. O exercício número 1 fala assim, ó. Sabe-se que 1 é raiz de multiplicidade 3 da equação. Você sabe dizer o que é uma palavra de... O que significa uma raiz de multiplicidade 3? O que significa multiplicidade 3? Multiplicidade 3 significa que é raiz 3 vezes. Tá? Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que falar que raiz 3 vezes. Então, se um determinado número tem multiplicidade 3, significa que esse número é raiz 3 vezes. Então, se ele falou que o 1 tem multiplicidade 3, então eu sei que a raiz, o x1, é igual ao x2, que é igual ao x3, que é igual a 1. Então, eu sei que 3 raízes são iguais a 1. Tá? Aí você fala assim, mas isso é estranho. Eu falo, ó, não é estranho, porque, por exemplo, quando a gente está resolvendo Bhaskara, a gente tem delta igual a zero. Delta igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais. X1 é igual a x2. Aqui, né, não tem Bhaskara, né? Uma equação do quinto grau não tem Bhaskara. Então, ele nos deu que a raiz x1 é igual a x2 é igual a x3, tá? Então, isso significa multiplicidade 3. Claro, se ele falava que se fosse multiplicidade 2, seria raiz duas vezes. Multiplicidade 4, raiz 4 vezes. Multiplicidade 5, raiz 5 vezes. E assim por diante, tá? Então, esses são todos os métodos aí possíveis. Porque ele pode falar. Ó, presta atenção num detalhe muito importante, tá? Então, ó, um detalhe muito importante. Uma palavra para 5 diferentes? É isso? Não. Então não entendi. Fala aí de novo. Fala de novo. No exercício está elevado a 5. O maior x. Uhum. Isso. É isso aí. O maior expoente, se é 5, se o maior expoente é 5, significa que temos 5 raízes. Tem 5 raízes. Tá? Beleza? Então, ó, a gente sabe aqui multiplicidade. Então, tá claro para todo mundo o que é multiplicidade? Sim ou não? No exercício, ele colocou x à quinta menos 3x à quarta
mais 4x ao cubo menos 4x quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar. É muito importante o que eu vou falar. Ó, ele não precisava ter falado que a raiz era 1. Ele não precisava. Toda vez que você tem um exercício, ó, muita atenção. Toda vez que você tem um exercício, e esse exercício é um exercício de polinômio, e o grau desse polinômio é maior do que 2, você não tem uma fórmula para calcular o polinômio. Tá certo? Então, ó, você não tem uma fórmula para calcular as raízes desse polinômio. O que você precisa fazer? Você precisa diminuir o grau do polinômio até o polinômio chegar em grau 2. Então, todo exercício que envolve polinômios, um tipo de exercício é quando você tem a raiz do polinômio e você vai diminuir o grau do polinômio. Sempre o exercício vai te dar a raiz? Não. Quando o exercício não te dá a raiz, é simples. O que, na verdade, nem sempre, mas assim, ó, na maioria das vezes vai acontecer que eu vou falar agora. Ó, somos coeficientes. O primeiro coeficiente aqui a partir de grau 3. Passou de grau 3, você não tem fórmula para resolver, tá? Então, ó, os coeficientes aqui, ó, o primeiro não aparece. Se não aparece, significa que é 1. Menos 3, 4, menos 4, 3 e menos 1. Você viu que a soma dos coeficientes deu 0? Então, se a soma dos coeficientes é igual a 0, isso, faz Breu Ruffini. Se a soma dos coeficientes é igual a 0, o que a gente sabe? Se a soma dos coeficientes é igual a 0, a gente sabe que o 1 é raiz. Se isso acontece, x igual a 1 é raiz. Então, se a soma dos coeficientes for igual a 0, você sabe que x igual a 1 é a raiz, hein? Então, ó, isso aqui é a vida, hein? Tá? Então, se a soma dos coeficientes é igual a 0, x igual a 1 é a raiz. Você já sabe, né? Isso aqui tem que estar no seu flashcard, em destaque, tá? É muito importante. Beleza? Então, ó, no exercício, ele me deu que 1 já era a raiz, tá? Ele facilitou a sua vida. Sempre vai ter? Não. Se não tiver, o que você faz? A primeira coisa é somar todos os coeficientes. Se a soma dos coeficientes der 0, significa que 1 é a raiz. Ó, mas e se o 1 não for a raiz? Você tem que fazer pesquisa de raízes. Eu vou te ensinar a fazer pesquisa de raiz. Só que eu vou te dar uma dica. Quase sempre a raiz vai ser 1 ou menos 1, 2 ou menos 2. Muito difícil algum exercício não ter uma dessas 4 como raiz, tá? É muito difícil, tá? Então, assim, ó, se você tá no momento complicado, puta, tô sem tempo, chuta as raízes, chuta uma das raízes, tá? Ó, primeira fase, então, a chance de uma raiz ser 1 é quase 90%, tá? É muito grande a chance de uma raiz ser o número 1. Uma raiz ser o número 1 é quase 90%. Tá bom, então eu fiz todo esse lenga-lenga, que toda vez que você tem um exercício, ó, então isso tem que estar claro na sua cabeça. Toda vez que você tem um exercício de grau maior do que 2, tipo 3, 4, 5, é importante você saber pelo menos uma raiz.
Por quê? O nosso objetivo é diminuir o grau do polinômio. Como que a gente vai diminuir o grau de um polinômio? A gente diminui o grau de um polinômio usando Briot-Ruffini. Tá? É assim que a gente vai diminuir o grau de um polinômio. Usa Briot-Ruffini neles, é isso aí. Tá, beleza? Tá claro. Você entendeu o contexto que você vai usar Briot-Ruffini? Tem um polinômio, você sabe o grau do polinômio, você tem um polinômio de grau maior do que 2, 3, você sabe uma raiz. O seu objetivo é diminuir o grau, porque diminuindo o grau, você cai num polinômio de grau 2 que você consegue calcular a raiz. Ó, e aqui, o fato dele ter te dado que a multiplicidade é 3, ele falou que a multiplicidade é 3, ficou muito fácil. Por quê? Você faz Briot-Ruffini 3 vezes, um polinômio de grau 5, cada vez que você faz o Briot-Ruffini, o grau diminui 1. Então, se você usar Briot-Ruffini 3 vezes, o grau vai diminuir em 3. O grau 5, grau é 5, passou 1, 2, 3, diminuiu 3 vezes o grau é 2. O grau é 2, você sabe fazer básica. Ó, tá muito claro isso para vocês. Exercício de polinômio não pode perder, hein? Não pode perder exercício de polinômio. Tá claríssimo isso. Sim ou não? Ó, então como que a gente faz Briot-Ruffini? Você vai fazer uma espécie, sei lá, um esquema da Jurema. Faz esse esquema da Jurema aqui. Nessa posição aqui, à esquerda essa cruz aqui, parece uma cruz mais esticada, né? Nessa posição aqui, a gente vai colocar a raiz. Quem que é a raiz? O número 1. O número 1 é a raiz. Basicamente. Basicamente. Aí você tem que fazer pesquisa de raiz. Aí, por exemplo, você está meio sem tempo, a coisa complicou. Eu vou entrar nos detalhes, eu vou entrar mais em detalhes. Por exemplo, se esse cara aqui não for um número par, esse último termo não for, o termo independente não for par, você já sabe que 2 e menos 2 não pode ser raiz. Então, com certeza, sua raiz vai ser o menos 1. Agora, se esse cara for par, aí pode ser o menos 1, 1 ou 2. Ou menos 2. Tá? Aí você pode até testar. Tá? Mas eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Ó, então, ó, Briot-Ruffini, o que você faz? Quando você vai fazer o Briot-Ruffini, você põe a raiz desse lado. Então, aqui, ó, nessa posição aqui, quem que tá nessa posição aqui? A raiz. E nessa posição aqui, quem que vai entrar nessa posição aqui? Nessa posição, vai entrar os coeficientes do polinômio. Então, ó, nessa posição é os coeficientes do polinômio. Tá? É isso que vai acontecer nessa posição. Quem que são os coeficientes do polinômio? Então, ó, no nosso caso aqui, ó, o número 1 menos 3, 4, menos 4, 3 e menos 1. Todos os coeficientes do polinômio. Dica: se o polinômio é de grau 5, tem que ter 6 coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o polinômio é de grau 5, tem que ter 6 coeficientes. Ah, mas e se ele não tivesse, por exemplo, o x à quarta? No lugar do x à quarta, teria que entrar um zero. Porque se ele não tem aquele termo, você coloca o zero. E tem que ter 6 coeficientes. Tá? Tá claro até aqui?
que a gente faz? Copia o primeiro termo. Esse primeiro termo eu vou simplesmente copiar, que é o 1. Agora, eu pego esse número, multiplico com a raiz e somo o resultado aqui. Então, ó, 1 vezes 1 deu 1. Menos 3 dá menos 2. De novo, pego esse número, multiplico pela raiz. E o resultado eu somo com o próximo. Então, ó, menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 4, 2. Vou fazer esse processo até o último. Então, eu pego esse número, multiplico pela raiz e somo. 2 vezes 1, 2. Com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 3, 1. 1 vezes 1, 1. Com menos 1, 0. Ainda bem que deu 0. Por quê? Significa que esse número realmente é a raiz desse polinômio. Porque esse último termo aqui, o último termo do nosso polinômio, é o resto da divisão. Tá? É o resto da divisão. Então, ó, eu vou precisar... de folha. Então, ó, vou trocar de folha. Então, ó, beleza, isso aqui é o resto da divisão. E esses caras aqui? Esses caras aqui são os coeficientes do quociente. Coeficiente do quociente. E aí? Vocês estão prestando atenção ou provavelmente não? E quem está prestando atenção? Entendeu isso aqui? Tá? Então, ó, esses números aqui são os coeficientes do quociente. Tá bom? Você pode ver que se eu somar esses coeficientes, vai dar 0. Então, significa que 1 é raiz de novo. Então, ó, diminuiu o grau. Esse polinômio que estava aqui é de grau 5. Esse polinômio aqui é de grau 4. Ó, o que eu quero dizer com isso? Ó? Isso daqui é um polinômio. Como que é esse polinômio? 1 vezes x à quarta menos 2 vezes x ao cubo mais 2 vezes x quadrado menos 2x mais 1. Você percebeu? Ó, isso daqui são os números que estão aqui. Ah, e como você sabe que é x à quarta? Porque isso aqui era um polinômio x à quinta. Então, necessariamente, aqui tem que virar um x à quarta. Tá claro? E agora, o que eu faço? Brilho fino de novo, porque eu vou derrubar o grau. Eu vou derrubar o grau de novo, então eu vou fazer o brilho fino de novo. A raiz é 1. Quem são os coeficientes? Esses caras aqui. O 1, o menos 2, o 2, o 2 de novo, o menos 2 e o 1. Ó, tem que, se é grau 4, tem que ter 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei algum 2 a mais aqui, né? Quantos 2 tem? Tem que ter 3, eu coloquei 4. Então, esse é o menos 2 e esse é 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. Grau 4, 5 termos, tudo certo. O que vai acontecer? Ó, no final aqui,
esse último número, a gente sabe que tem que dar zero. Se não der zero, significa que 1 não é raiz. Nesse exercício, a gente sabe que 1 é raiz. Então, consequentemente, quando a gente fizer a conta aqui, se der diferente de zero, a gente errou na conta. Tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Copia o primeiro, multiplica pela raiz e soma com o próximo. Esse processo vai acontecer com todos os termos. Então, ó, 1 vezes 1, com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com mais 2, 1. 1 vezes 1, 1. Com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 1, 0. Beleza, deu 0. Então, a gente até sabe, ó, isso daqui é o quociente da divisão. O resto deu 0. Lembrando que isso aqui é o resto. Se o resto é 0, significa que a raiz do divisor é a raiz do polinômio. Lembra disso? E esses termos aqui são quem? X, grau 4. Então, que grau vai ser esse daqui? Esse polinômio aqui vai ter que ser o grau quê? Grau 3, porque diminui o grau. Toda vez que você usa Brillo-Ruffini, você diminui o grau em 1. Então, ó, ficou x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Esse é o novo quociente. Se você somar os coeficientes, vai dar 0. Então, quer dizer que você pode fazer um Brillo-Ruffini de novo para diminuir o grau. Então, ó, vamos fazer outro Brillo-Ruffini. Então, o Brillo-Ruffini vem aí. É 1, só preciso lembrar quem são as... 1 menos 1, 1 menos 1. Então, é 1 menos 1, 1 menos 1. Agora a gente já está experiente em Brillo-Ruffini, já sabe que esse último termo tem que dar zero, se for diferente de zero é que está errado, porque a gente sabe que o 1 é a raiz. Então, ó, copia o primeiro, multiplica e soma com o próximo, deu 1, deu 0, faz a mesma coisa, vai dar 1, vai dar 0. Legal. E isso daqui que sobrou tem que ser o quê? Segundo grau, porque era grau 3, aqui foi para grau 2. X ao quadrado, então, ó, 1 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x, mais 1. Se a gente for ver, isso aqui ficou x ao quadrado mais 1. Legal. Eu quero achar a raiz disso aqui. Aqui tá fácil, ó. Só igualar a 0. Passa para o outro lado. O mais 1 vai para o outro lado como menos 1. Isso aqui ficou mais ou menos raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é mais ou menos i. Pronto. Encontrei todas as raízes possíveis do problema. E é aqui ele quer saber quais são as raízes complexas. Mais 1 e menos 1. Alternativa C, de coração matemático. E aí? Fera ou não? Fera ou não fera? Fera. Não, não é trabalhoso. Não é trabalhoso. Não, 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 não. Gente, vocês estão multiplicando e somando número. Fala sério. Você faz 1 vezes 1, soma com 1, 1 vezes 1, soma com o outro. Ah, não, é porque a gente fez 3 vezes, né? Não é normal ter um exercício que faz Brillo-Ruffini 3 vezes. 30 mil vezes. Ah, é. 30 mil multiplicações. Não parei de multiplicar. Né? Então, não é verdade, não é bem assim, né? Mas tá entendido isso aí? Vocês são os deuses do polinômio? Nossa, isso é tão importante.
Não, não vai acontecer de ninguém dar grau 8 pra você, não. Grau 8. Não. Ninguém vai dar um polinômio de grau 8. Tá? Ó, eu vou fazer o 5 para a gente treinar essa mesma ideia aí. Será que eu vou fazer o 5? Não, o 5 é essa ideia aí. Eu fiz o mais longo, deixa eu pensar. Vou fazer o 2 mesmo, que aí eu vou te ensinar outra coisa. Terra, planeta, água. Lembrei dessa música aí, não sei porquê. Então, ó, o exercício number 2, ele fala assim, ó, o polinômio P de x, que é P de x igual a tão pequena a letra ali que nem eu enxergo, x ao cubo mais 2x mais b. Sandy Júnior? Não é Sandy Júnior, não. Vamos, deixa eu perguntar para a especialista. Terra, Planeta Águia, da Sandy Júnior? Não, né? É de quem que é essa música? Marisa Montes? Não, é daquele cara da novela. Terra, Fagner. Que Fagner. Vando. Para. Não é Sandy Júnior, tenta lembrar, hein? Então, ó, o polinômio P de x é divisível. Joga aí na internet. Ah, não agora tudo não. É igual a história dos Cavaleiros do Apocalipse. Quantos são? 7. Não, não é 7, não, é 3. Todo mundo errado. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Eles nem sabem quem é o Guilherme Arantes. Não. Eu não sei quem é o Guilherme Arantes. Você sabe, sim. Você não. Ó, vocês sabem quem é o Guilherme Arantes? Guilherme Arantes. Eu não sei quem que é o Guilherme Arantes, não. Já ouvi falar. Tá. Um momento muito distante da vida. É, ele não deve ser muito famoso. É verdade. Aí a Sara falou, nossa, tá confundindo nas trombetas. Trombetas, sabe? Eu nem sei o que é isso aí. É, foi uma loucura, né? Ó, então ele fala assim, ó, o polinômio P de x, ax ao cubo mais 2x mais b, é divisível por x mais 2. Então, ó, eu estou dividindo esse polinômio por um d, que é x mais 2, não, x menos 2, e ele falou que é divisível. Então, significa o quê? Quando eu faço a divisão de p de x por d de x, o que acontece nessa divisão aqui? Vou até mudar, né? Isso. A Rafaela falou que Sandy Júnior também canta essa música. Só pra ela cantar, porque eu não conheço nenhuma música que fala. Então, P de x dividido por x menos 2 também dá resto zero. Ok. Dá resto zero, né? E ele fala que quando divide por x mais 3, dá resto menos 45. Então, quando eu pego esse P de x e faço a divisão dele por x mais 3, o resto é menos 45. A pergunta dele é: nessas condições, os valores de A e B são respectivamente. Tá bom. Ó, esse daqui é o segundo tipo de exercício que envolve polinômios. Então, o que é isso aqui? É o caso do quando você tem informações sobre o resto. Ó, todo exercício que envolve resto, a primeira coisa que você faz, o passo número 1, é calcular a raiz do divisor, tá? Então, se é um exercício que envolve resto, o passo número 1 é calcular a raiz do divisor. O diabo.
Então, é sempre assim. Falou de resto, a gente vai calcular a raiz do divisor. Quais são as raízes do nosso divisor? Ó, como que eu faço? Primeira pergunta, né? Como que eu faço para calcular a raiz de um divisor? Nossa, vocês estão demais hoje, hein? Estão acertando tudo. Meu Deus do céu, como vocês estão bem. X menos 2 igual a zero. A gente iguala a zero para calcular a raiz do divisor. Então, ó, x menos 2 igual a zero. Então, a gente já sabe que uma raiz é o 2, que vem da primeira situação, né? Que é o x menos 2. A segunda situação, ó, eu estou calculando a raiz do divisor. Quem que é o outro divisor? X mais 3. Então, eu vou fazer o x mais 3, também igual a zero, porque é assim que a gente encontra raízes. Então, aqui a gente chegou de uma segunda raiz, que é da situação 2, que vale menos 3. Legal. Eu tenho essas duas raízes aqui, 2 e 3. Vamos deixar essas duas raízes aqui. Qual que é o nosso segundo passo? Se é um exercício envolvendo o resto, a gente calcula as raízes do divisor e faz o quê? O nosso passo 2 é substituir as raízes no P de x. Então, ó, você substitui as raízes em P de x. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar. Na verdade, isso aqui era uma coisa já para vocês saberem, né? Mas como vocês estão muito on fire hoje, acertaram tanto, respondendo tudo, que eu já decidi eu mesmo já responder. Ó, então, eu vou substituir as raízes em P de x. Um detalhe. O grau do resto, porque assim, às vezes você fica com a impressão que o resto é sempre um número. Ó, quando você divide dois polinômios, não é verdade que o resto é sempre um número. O resto pode ser um polinômio também. Como você sabe se o resto é um número ou um polinômio? Vai depender do grau do divisor. Nesse caso aqui, o nosso divisor é de grau 1. Por quê? O maior grau da incógnita, o x, é 1. Então, quer dizer que o divisor tem grau 1. Se o divisor tem grau 1, necessariamente o resto é um número. Agora, se o divisor tem grau 2, o resto é um polinômio de grau 1. Tá muito claro isso? Se o divisor tem grau 3, o resto é um polinômio de grau 2. Tá claro isso? Sim ou não? Tá bom. Então, ó, eu vou substituir as raízes nesse polinômio. Ó, tem que lembrar, ó, teorema do resto. O que o teorema do resto fala? Se a gente calcula a raiz do divisor e substitui no polinômio, é igual ao resto. Então, ó, quando eu faço a primeira substituição, a substituição i, vai ficar o p de 2 necessariamente é igual a zero, porque é divisível. E no caso 2, o p de menos 3 necessariamente é igual a menos 45. Nossa, ó, tá muito claro isso aí. Eu vou repetir para você, Yasmin. Não tá claro? Facadas no coração. Ó, então eu vou voltar para repetir para Yasmin e eu já te explico também. Ó, então olha só, Yasmin. O grau do resto depende do grau do divisor. Se o divisor tem grau 1, como nesse caso, o resto é um número. Por exemplo, 0, menos 45, esse tipo de coisa. Agora,
Se o divisor for de grau 2, o resto é de grau 1. Tá entendido isso? Sim. Olha só, Evelyn. Qual que é o passo que a gente dá? O passo que a gente dá é o seguinte. A gente calcula o valor, a raiz do divisor. Passo 1. Ó, isso é um exercício de resto. Se o exercício te deu o resto de um polinômio, ele te deu uma informação sobre o resto do polinômio, é sempre assim. Você calcula a raiz do divisor, substitui a raiz do divisor no polinômio. Quando você faz isso, esse resultado é igual ao resto. Isso é teorema do resto. A raiz do divisor calculada no polinômio é igual ao resto. Tá certo? Sim ou não? Beleza. Então, ó, vamos seguir aqui. Então, ó, beleza. O que a gente sabe? Tem que substituir no polinômio. Vou reescrever o polinômio aqui como que ele é, né? Ele é... Vou escrever de outra cor. Lembrando, ó, que o nosso P de x é a x ao cubo mais 2x mais b. Mais 2x mais b. Esse é o nosso polinômio. Então, ó, eu vou usar essa primeira equação aqui. Na hora que eu faço a substituição, vai ficar a 2 ao cubo mais 2 vezes 2 mais b igual a zero. Então, dessa primeira equação, o que eu tiro? 8a mais b. Vou isolar as letras do número. O 4 passa para lá, menos 4. Eu tenho a segunda equação. Como que é a segunda equação? Vou substituir o a por menos 3. Vai ficar a menos 3 ao cubo mais 2 vezes menos 3 mais b igual a zero. Menos 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Todo número negativo elevado a um número ímpar continua negativo. Então vai ficar menos 27. O menos 6 eu vou jogar para o outro lado. Mais b igual a 6. Pronto. Eu tenho um sisteminha aqui. Tá? Ah, não. Esse I1 aqui não é I de imaginário nem nada. É só para identificar número 1, número 2. Tá? É para isso. Que tem 1, 2. Não é de imaginário. Entendeu? Você achou que era o I de imaginário? Não, é só para identificar. Tá? Então, ó, eu tenho esse sisteminha. Vou resolver o sistema. Ah, é, obrigado. Obrigado. Ia dar tudo errado aqui. Então, ó, menos 45. Aí vem para cá. Trocar esse aqui também. Isso aqui vai dar o menos 6, vai para lá, mais isso aqui vai dar menos 39, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o sistema, porque o meu objetivo é encontrar o A e o B. Então, eu vou subtrair as duas equações, porque na hora que eu subtraio as duas equações, eu já vou eliminar o B. Então, vai ficar 35A mais 0, né? É igual a mais 35. Então, a gente descobriu que o A vale 1. Se o A vale 1, substitui uma das equações. Por exemplo, na primeira aqui. Então, ó, 8 vezes 1, 8. Passa para lá, menos 12. O B vale menos 12. O A vale 1 e o B vale menos 12.
Alternativa E. De esplendor. Ah, eu tô na frente, né? Eu esqueço disso. Eu esqueço disso. Na hora que você falou, você tá na frente, eu pensei comigo, como? Não tem como. Aí eu lembrei, falei, opa, tem sim. Ah, ó, nossa, é difícil isso aí? Fala a verdade, fala do fundo do seu coração. Sim. Não, fácil, fácil não é, mas assim, é mecânico. Não é mecânico? É um processo tão mecânico. Ah, é. É isso aí. É isso aí, tem que fazer. Isso é um fato. Isso é um fato. Esse é o espírito das exatas. Eu te explico a mecânica, você repete essa mecânica umas 3, 4, 5 vezes, e aí você aprendeu a mecânica, você fala, nossa, agora tá fácil. Tá? Mas essa é a ideia. Então, assim, ó, o que vocês precisam lembrar da aula de hoje? Nossa, essa aula é tão importante. Essa aula é tão importante. Você precisa lembrar assim, ó. Exercício de polinômio. Opa, que legal. Então, até agora, eu sei dois tipos de exercício. Ou é um exercício que ele quer descobrir as raízes. Então, se ele quer descobrir as raízes, geralmente eu vou usar Brio-Ruffini, tá? Geralmente, porque tem um caso que pode ser relação de Girard, que eu vou explicar na próxima aula. Então, você fala assim, ó, nossa, que legal. Ele quer usar Brio-Ruffini. Como eu uso Brio-Ruffini? Quando você sabe uma raiz. Então, se você sabe uma raiz, você usa Brio-Ruffini para diminuir o grau. Como que você vai saber uma raiz? Ou o exercício vai te falar essa raiz. Não, eu posso até aumentar minha cara aqui. Esse aqui já foi. Então, ó, como que você vai saber que o exercício é sobre... Você pensa assim, ó, bate o olho e vê. O exercício, ele quer descobrir as raízes, então a chance de ser Brio-Ruffini é grande. Porque ou é Brio-Ruffini ou relação de Girard. Não tem como mudar. Então, ó, pode ser que ele seja... Como que... Aí, se ele for Brio-Ruffini, o exercício vai te dar uma raiz ou você vai descobrir uma raiz somando os coeficientes. Se você soma os coeficientes e a soma deu zero, você sabe que uma raiz é 1. Usa Brio-Ruffini e diminui o grau. Se o polinômio é de grau 3, você precisa saber uma raiz só. Porque se ele é de grau 3, você sabe uma raiz, ele caiu para grau 2, usou basta, achou as outras duas. Se ele for grau 5, que é o caso mais raro, sim, cair, já caiu, né? Você viu que eu fiz o exercício. Você precisa saber 3 raízes. Tá? Porque você vai precisar usar Brio-Ruffini 3 vezes para cair para grau 2. Se o exercício for de grau 4, você precisa saber 2 raízes. Geralmente, o zero é uma das raízes. Geralmente, o zero é uma das raízes. Isso aí não tem o que falar. Tá? Então, assim, ó, geralmente, o zero é uma das raízes. Ah, então resolvemos um quesito. Claro que para complementar esse tipo de exercício, eu preciso ensinar os macetes de pesquisa de raiz e tudo mais. Mas já ficam na mente que menos 1, menos 2 e 2, você tem que saber que pode ser as raízes. Dificilmente vai ter um exercício. Por exemplo, nessa lista não tem nenhum exercício que a raiz não é 1 menos 1 e 2 e menos 2. Ou tem 1, não sei. Mas assim, é muito raro. Você tem que dar um azar violento, tá? Beleza. Qual que é o outro tipo de exercício? Quando o exercício te dá a informação sobre o resto. Se ele te dá informação sobre o resto, é seguir os passos. Quais são os passos? Você, primeiro, calcula a raiz do divisor. Calculou a raiz do divisor? Substitui ela no polinômio. Por quê?
quando você faz isso, o resultado dessa substituição tem que ser igual ao resto. Ponto final. Esse é o começo do exercício. Agora, o que ele vai te perguntar vai depender. A pergunta dele vai fazer você ter que mudar o caminho da resolução. Mas, de uma forma geral, é isso aí. Tá muito clara essa parte de polinômio para vocês? Tá. Sobre a lista, não façam os exercícios de polinômio. Se vocês quiserem fazer os exercícios de números complexos, vocês estão liberados. Tem alguns exercícios de número complexo. E eu achei o exercício da Unicamp, que estava perdido em algum lugar, eu achei e coloquei ele aqui, que é um exercício de matriz. Então, ó, o que vocês podem fazer dessa lista? O exercício 4, o exercício 7, o exercício 10, o exercício 13, o 14 e o 16. Todos esses exercícios você pode fazer, tá? Que são os exercícios de número complexo e exercícios de matriz da Unicamp, que é muito legal para você treinar, para você ver como que é, às vezes, como aparecem alguns exercícios de matriz. Beleza? Então, ó, amanhã eu volto. Estou de volta amanhã. E é isso aí. Fechou? Então, ó, aquele adeus bonito.